Galera, geralmente eu venho agora com a zona mista aqui no pós-jogo no Maracanã, mas hoje eu vou dar prioridade para a entrevista coletiva do Fernando Diniz, que ele estava muito mais sereno, mais calmo, assim, mais tranquilo depois da reação, do empate. E a pergunta que eu fiz a ele foi, voltando naquele momento de turbulência, 3 derrotas consecutivas, aquela derrota para o América aqui, time muito pressionado. E ele no vestiário, né, alguns colegas trouxeram a informação, eu trouxe alguns outros detalhes, mas alguns colegas trouxeram a informação de que o Diniz teria até ameaçado entregar o cargo caso o time não acreditasse mais nas ideias dele, caso não conseguisse uma reação. Vocês lembram disso, né? Foi um vestiário muito quente naquele pós-jogo do América. Só que o Diniz desmentiu, ele disse que não foi isso que aconteceu, não foi nada disso que aconteceu, e aí ele explicou a versão oficial dele, o que houve, e eu também perguntei sobre a renovação de contrato dele, o que está faltando para ele renovar. Obrigado. Então, Lécio, até bom você ter tocado nesse assunto, porque você teve uma informação lá de dentro, mas a informação ela está incompleta, assim, não foi isso que aconteceu do jeito que você colocou. O que eu falei assim, a única coisa que eu falei foi assim, que eu tinha entregado tudo naquele momento e a gente não tinha conseguido reagir. Só foi isso que eu falei. Não falei, em nenhum momento eu vou entregar o cargo, não falei absolutamente nada disso. Quem estava dentro sabe. Se tivesse falado, também falaria, não tem nenhum problema. Não foi isso. Não foi isso que aconteceu. Eu só falei assim para os jogadores que a gente tinha entregado tudo que eu podia naquele momento, que a gente precisava reagir. Só isso. E tinha uma tristeza muito grande, foi um resultado que machucou muito, por causa da sequência, e não foi o resultado do América especificamente. O que desencadeou isso, o futebol tem uma normativa que a gente lá em Minas, vai jogar contra o Atlético Mineiro no Mineirão, então você perder é normal. Perder nunca é normal. A gente tem que perder os jogos que a outra equipe merece ganhar. O América mereceu ganhar aqui, e lá se a gente joga no nível que a gente poderia jogar, a gente tinha vencido o Atlético Mineiro no Mineirão, porque aquele jogo, primeiro tempo, se vocês lembrarem, a gente jogando abaixo, porque a gente teve um gol anulado, tivemos mais 2 chances claras e o Atlético Mineiro estava naquele momento um time assim com menos confiança do que o normal, porque está passando um momento difícil. E a gente não soube aproveitar aquele momento. E para mim, isso eu falei para os jogadores, a gente acabou pagando um preço depois de não saber aproveitar aquele momento, que foi difícil a derrota para o Corinthians, a gente conseguiu fazer um movimento de subida que é super complicado fazer, a equipe conseguiu fazer. A coisa mais difícil do grande time fazer é quando desce, é saber subir. Então a gente soube subir do jogo do Corinthians, logo imediatamente no Clássico, depois jogamos bem contra o Juventude aqui, e o time tinha que continuar, independente de ganhar, perder ou empatar, a equipe tinha que continuar num nível de performance, de entendimento de que é importante, fazer o nosso melhor, para a gente conseguir avançar o mais rápido possível na competição. A gente não fez isso contra o Atlético Mineiro, então a gente pagou um preço ali, né? Aí fomos jogar contra o Atlético Goianiense, a equipe fez um jogo muito bom no primeiro tempo, até 15, 20 minutos do segundo tempo. Aí a equipe, naquele jogo também virou muito emocionalmente, tivemos a chance de fazer o terceiro, o quarto e até o quinto gols naquele jogo, antes de tomar. Aí tomou o gol de empate, e aí emocionalmente também o jogo ficou complicado, a gente acabou perdendo. O time acabou perdendo. E aqui contra o América começamos muito desligado. Jogo contra o América Mineiro, muito desligado, que a gente não poderia entrar, não foi por causa do segundo tempo. No segundo tempo o time jogou bem, o time saiu, o América continuou pressionando, a gente saiu praticamente todas as pressões, tivemos chance de fazer gol, e acabou que a gente não ganhou. E aí fez um grande jogo do Avaí, o time voltou, e hoje fez um grande primeiro tempo. Então não tinham queixas hoje para falar do time em termos de comportamento. Esse primeiro tempo foi perto do melhor Fluminense que a gente tem, que a gente sempre teve. Só que a gente não conseguiu marcar, como o próprio Amaral fez aí as colocações dele. E aí os caras tiveram uma chance, fizeram um gol, o jogo muda. Então o Fluminense está num processo, vocês sabem aqui é tudo um pouco mais difícil, que a gente hoje concorre pela vaga, pelo título, que não dá mais, que a gente até um determinado momento foi sonhando com o título e pela vaga na Libertadores, com um time com orçamentos muito maiores que o Fluminense, mas muito maiores. A gente tem que fazer uma análise assim dessa expectativa do que você tem. E o dinheiro, num futebol que é do mundo capitalista, o dinheiro quase sempre faz muita diferença. E é assim no mundo inteiro. O City é o City porque lá tem uma porrada de dinheiro. Ele contrata o melhor treinador e contrata os melhores jogadores. Ele contrata o Haaland. Já é bom, saiu o Gabriel Jesus, contrata o Haaland. A gente vai perdendo essa noção e acha que todo mundo está na mesma página. Não está na mesma página. Um orçamento de 24 milhões, se a gente pensar, não pode comparar com um orçamento de 6. Mas, assim, o Fluminense a gente contrata por causa da história do Fluminense. O Fluminense é um gigante do futebol, enorme.
Só que hoje o Fluminense tem uma folha de 6 e o Flamengo, por exemplo, tem uma folha de, sei lá, de 24, 25 e os outros. Então a gente tem que lutar muito para a gente fazer um trabalho muito diferente, com todo mundo muito empenhado, para a gente conseguir competir contra esses caras. Então, nesse sentido, o Fluminense, racionalmente, é um time que merece ser enaltecido. Muito pela campanha que está fazendo. A gente tem ficado aí sonhando com o título, ou perto, ou assim, dentro das vagas da Libertadores, praticamente há muito tempo já que a gente está nessa fase aí, nesse grupo lá de cima, né? E em relação a uma outra coisa que você perguntou, da minha renovação. Da minha renovação, todo mundo sabe que eu tenho um carinho especial pelo Fluminense. Eu tenho uma conexão muito diferente com o torcedor. Tenho mesmo, assim, tenho. Tenho um negócio dependente de ganhar, perder, empatar. Todo time vive de resultado, assim, mas tirando esse negócio de resultado, tem uma empatia que ela é verdadeira, que eu sinto. Então, assim, a gente tem uma tendência e as coisas estão andando, assim, tem a eleição do Mário também, a gente não sabe quem vai ganhar a eleição. Então, a gente, assim, eu estou mais focado agora da gente terminar o melhor possível do que especificamente na minha renovação. Mas, assim, a gente tem um entendimento das coisas aqui do Fluminense, é um lugar que eu adoro estar. Bom, primeiro que eu não tenho motivo nenhum para acreditar que os colegas que informaram isso inventaram essa informação, muito pelo contrário. E também é a versão oficial do Diniz e a gente tem que respeitar. A gente sempre faz um trabalho, eu pelo menos, né, falo por mim, um trabalho muito árduo, muito difícil, de apuração, de bastidor, que não é fácil. O Fluminense hoje é bem fechado, né, o elenco é fechado, então assim, não tem ninguém ficando vazando informação toda hora. Então esse esforço de apuração que eu e outros competentes colegas fazemos é muito árduo, assim, é difícil, não é fácil. Tentar buscar informação para levar para o torcedor, muita coisa que às vezes não vem a público e é importante também de alguma forma para o entendimento do torcedor sobre o que está acontecendo. E às vezes a gente erra, às vezes a gente acerta, muitas versões não são confirmadas, mas tem as versões oficiais, que é do clube, que é do treinador, e a gente evidentemente tem que respeitar. Então essa é a visão do Diniz sobre o que aconteceu aquele dia. E sobre a renovação de contrato, você viu que foi muito escorregadio ali, né? Foi ali dando volta e tal, não foi incisivo, né? O que está faltando para renovar e tal. O que a gente tem de informação é que as conversas estão caminhando naturalmente, está tudo muito bem encaminhado, deve acontecer em algum momento, em breve, talvez esperar o resultado da eleição, o Diniz não garantiu isso, mas ou o término do Campeonato Brasileiro, mas as coisas estão muito bem encaminhadas, até onde eu sei. Ele não quis cravar, falou sobre a conexão, né, a ligação que ele tem com o clube, mas não quis cravar, disse que depende também da eleição, da reeleição do presidente Mário Bittencourt. Então, assim, por essa fala dá a entender de que eles vão esperar, só que o Diniz está tocando o planejamento, junto com a diretoria. Ele já está escolhendo jogadores, como eu venho informando para vocês. Então, assim, está tudo muito dentro do que eles esperam, eles, Diniz e diretoria. Pode ser anunciado em qualquer momento ou até antes do fim do Brasileiro. Não creio que o Fluminense vai esperar as eleições, porque ainda mais se terminar com a vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Se terminar com essa vaga direta na fase de grupos, eu tenho certeza que esse anúncio vai acontecer no máximo ao término do Brasileirão. É a sensação que eu tenho, pelo menos, tá? Não dá para cravar isso. Agora, se não, eu só não acredito muito que eles vão esperar o resultado da eleição para poder confirmar o Diniz. Enfim, é isso. Deixe aí os comentários de vocês, que vocês têm a dizer aí sobre esses trechos aí da entrevista coletiva do técnico Fernando Diniz. Repito, é sempre bom, eu queria questioná-lo. No jogo contra a América a gente não teve essa oportunidade, né, que ele foi para São Paulo em sequência. Então hoje foi a oportunidade, a chance que eu tive de questioná-lo sobre essas questões e foi essa a versão dada pelo Diniz. Beleza, galera? Eu volto em breve com Zona Mista também e muito mais aqui do Maracanã, depois desse empate em 2-2. Um abraço, tamo junto, valeu!